Bom, pessoal, Deus abençoe a todos, bom revê-los. Nós estamos hoje caminhando para o encerramento da matéria Epístolas Paulinas, volume 1, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de Romanos, e vamos tentar, logicamente, fechar Gálatas, né? Então, esta é a aula de número 3, depois do break, aula de número 4, tá? Nós estamos um pouquinho atrasados com relação a atualizar lá a página, porque essas 2 semanas foram realmente semanas de muita atividade, mas aguenta firme comigo aí que os vídeos estarão todos lá o mais rápido possível, e como vocês podem ver, nós estamos dando um upgrade na qualidade, né, em termos do que de como estamos gravando, enfim, a qualidade que estamos postando lá, que vai ser muito bom também para todos vocês poderem rever os vídeos depois, ok? Nós estamos também transmitindo aqui online, com algumas pessoas conectadas aí. Deus abençoe também o pessoal que está conectado aí. E vamos então para a nossa apostila. Vamos falar sobre Romanos a partir do capítulo 6. Vamos fazer uma oração, logo em seguida nós damos sequência. Pode orar, querido, para a gente começar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, poder estudar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos colocar cada um de nós na Tua presença, Pai, e que o Senhor continue abençoando também o professor destas aulas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cada dia mais falar ao coração dele, Senhor, poder estar disponível, Senhor, poder estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Venha guardar a vida dele, Pai, venha proteger ele, Pai, venha cada dia mais, Senhor Jesus, está protegendo a família dele, a casa dele, Pai, o ministério dele, Senhor, cada dia possa crescer mais, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se o Rony já teve tempo de mandar mensagem para vocês, mas a nossa próxima matéria, ela será na quarta que vem, dia 4, e, portanto, 15 dias depois, tá? Então, ao invés de ser... É para antecipar. Quarta que vem. Tá? Então, ao invés de 15, depois mais 15, vai ser quarta agora e mais 15. Aí a gente pode, inclusive, manter sempre assim, primeira e terceira, quarta. Vocês podem quarta-feira que vem? Para a gente recomeçar a próxima classe, tá? Próxima aula. Muito bem, meu povo. Vamos lá. Romanos, capítulos 6 ao 8, né? A santificação, a concretização da justiça. Então, aqui em 2 minutos, só para a gente lembrar do que falamos lá para trás, e para nós entendermos como que Romanos está mais ou menos dividido, né? Por que essa parte vai do 6 ao 8? Por que a primeira parte foi do capítulo 1 ao capítulo 5? Por que essa parte vai do 6 ao 8? E por que a outra parte vai do 9 em diante, até o final, né? Então, se você lembra, a carta de Paulo aos Romanos, ela está claramente subdividida em propostas teológicas, né? Paulo começa a carta falando sobre a situação humana, né? Qual é a situação do homem depois da queda. Esse é o ponto de Paulo, quando ele introduz o assunto, do capítulo 1 até o capítulo 5, com algumas variações, mas Paulo está introduzindo essa situação, né, que é a condenação eterna do homem. Então ele fala coisas duríssimas, por exemplo, no capítulo 1 e capítulo 2, ele fala coisas muito duras, fala, né, de Deus abandonando as pessoas a sua própria sorte, as suas paixões, quando há resistência à palavra de Deus, resistência à bondade de Deus, resistência à graça de Deus, o que acontece? Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões, né? Então o que nós temos visto hoje, por exemplo, no mundo, uma ordem crescente de iniquidade, né? Pecado é o ato pecaminoso, iniquidade é quando você legaliza o pecado,
né? Então, a pessoa lá escondida num canto lá fez um aborto. O que é isso? Pecado. Agora, quando o governo vai lá e diz, não, aborto é legal, aí isso é iniquidade, vira iniquidade. Tá? Então, é a legalização do pecado. Então, o indivíduo quer ser homossexual. Paciência, é o direito dele, ele é livre para ser o que ele quiser. Mas quando a sociedade legaliza aquilo como algo normal e aceitável, aquilo se transforma em iniquidade. Então, o que Paulo está dizendo, basicamente, no início do livro de Romanos, é a consequência da iniquidade. Existe a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte, né? Essa é a consequência do pecado. Você por ser pecador e por não conhecer a Deus e não aceitar a sua salvação, o seu fim é a morte. Mas isso é uma consequência natural. Agora, a consequência da iniquidade é o abandono divino. Deus abandona a pessoa, as suas próprias paixões, as suas próprias concupiscências. Por quê? Porque à medida em que a pessoa começa a ir em busca do que está errado, e ela não só quer o errado, mas ela quer legalizar o errado, ela quer impor o erro sobre os demais, sobre a sociedade, por exemplo, aí isso causa em Deus uma reação extraordinária. Isso provoca em Deus a ira de Deus, na verdade. E Paulo fala sobre isso, né? Que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele fala sobre essa ira, né? Muito bem, quando chega do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai observar que Paulo começa a introduzir ou fazer comparações sobre a relação entre o pecado e a lei, né? Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Do capítulo 6 ao 8. Paulo continua o grande tema de Romanos, o método divino de fazer justo os pecadores. A primeira parte tratou da questão dos pecadores, agora levanta-se a questão da graça. Então, ele apresenta, por exemplo, a questão da lei no início, do 1º ao 5º capítulo, e quando Paulo fala do pecado ou da lei, ou do pecado em relação à lei, ou da lei em relação ao pecado, vice-versa, pode observar que Paulo não apresenta solução. Quando você fala de pecado e de lei, não existe solução. Porque ninguém consegue cumprir a lei não oferece solução para o pecado, a lei só oferece condenação. Não é? A lei não diz, ó, se você pecar, a solução é esta. Não. A lei diz, você pecou e você está destituído da glória de Deus. Se você mentir, se você roubar, se você matar, se você adulterar, se você isso, se você aquilo, você é digno de morte, você está condenado à morte. Né? E aí Deus teve que prover, então, os subterfúgios que nós sabemos do Velho Testamento na lei para que a raça humana não fosse exterminada, né? Que é o culto judaico, né? Que é a lei mosaica, especificamente a lei dada ao povo judeu através de Moisés. Então, a lei não oferece cura para o problema. A lei só expõe o problema. Tá? É mais ou menos o seguinte, tem uma lei dizendo que você não pode invadir a casa do seu vizinho. Muito bem, então, se você invadir a casa do seu vizinho, o que essa lei pode fazer por você? Nada. Ela vai te executar. Ela não pode te ajudar, né? Então, é mais ou menos isso que Paulo faz na introdução do livro, ou nesses primeiros 5 capítulos do livro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí o que ele faz no capítulo 6? Ele mostra agora qual é a solução de Deus para o problema do pecado. Já que a lei não tem solução para isso, Deus apresenta a solução. Qual é a solução de Deus para o pecado? A graça. É isso que Paulo explica a partir do capítulo 6, porque assim como todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, como que a raça humana voltaria para o relacionamento com Deus se estamos destituídos dele, enquanto raça humana? Então não tem como. Então o único jeito seria uma ação unilateral de Deus para com a raça humana. Por isso que chama graça, porque
Porque a atitude tinha que partir unilateralmente de Deus. Senão não haveria jamais resgate desta raça. Tá? O que ele vai introduzir é isto, capítulo 6, versículo 1 e 2. Provavelmente, enquanto Paulo fazia sua exposição da doutrina da justificação mediante a fé, alguns judeus estivessem ouvindo e faziam protestos, dizendo que era heresia falar que o povo não precisava fazer mais nada em prol da salvação por ser resultado da graça de Deus. Ou seja, pense comigo agora. É muito fácil julgar também o povo judeu, mas pense comigo agora. Se tudo que você conheceu na vida foi a lei, e debaixo da lei você tinha que cumprir uma série de rituais para você poder, de alguma forma, ter um relacionamento enquanto povo, porque na verdade não havia relacionamento individual com Deus. Isso era privilégio de poucos, um escolhido aqui, o outro ali, o profeta aqui, o fulano ali, isso era privilégio de poucos. Tá? Então, quando falamos de relacionamento com Deus, nos referimos a um relacionamento coletivo, o relacionamento da nação com Deus, que era um relacionamento coletivo e era um relacionamento limitado. Era um relacionamento baseado em regras bem específicas. Tá? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, anda assim, anda assado, guarda isso, guarda aquilo, não pode aquilo, não pode isso. Então, todo esse conjunto de regras, à medida em que era praticado, então aquele povo tornava-se aceitável diante de Deus. Então agora imagine que tudo que você conheceu na vida foi isto, esse conjunto de regras que precisava ser praticado rigorosamente para que você pudesse então, enquanto povo, ter algum relacionamento com Deus. Aí agora, de repente, vem alguém dizendo, olha, não precisa de mais nada disso. Deus decidiu te salvar pela graça. Ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e o filho dele cumpriu toda a exigência da lei para que você pudesse ser salvo através do relacionamento com o filho dele. Então, percebe como que a mensagem muda radicalmente? É outra mensagem completamente diferente. E aí está, inclusive, a diferença entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, como eu já falei algumas outras vezes. Então, o que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando o Evangelho da Graça. Porque, na sua maioria, Paulo está falando agora para gentios. Mas muitos judeus estavam ouvindo esta mensagem. Muitos judeus ouviram o Evangelho da Graça. Muitos. E não tem nada de errado o judeu ouvir o Evangelho da Graça. Agora, para que o judeu entenda o Evangelho da Graça, ele também precisa entender o Evangelho do Reino. Você não precisa entender o Evangelho do Reino para entender o Evangelho da Graça. Eu e você não precisamos. Mas o judeu precisa, porque o Evangelho do Reino é o Evangelho que tem todo o histórico veterotestamentário. Toda a história do Velho Testamento começa lá com Abraão e vem até chegar em Jesus. Toda essa história compõe o Evangelho do Reino. E Davi é uma figura central desse Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino não é outra coisa senão uma mensagem de que chegou a hora de Deus estabelecer o reino dele sobre a terra. Quer dizer, na época, né? Só que Deus teve que adiar porque a nação rejeitou. Mas o que Jesus veio foi isso, olha, é chegado a vós o reino. Que reino? Quando eles ouviam isso, o que vinha na memória deles? Olha, vinha à memória a promessa que Deus tinha feito a Davi. O teu reino será eterno. O teu reino jamais passará. Nunca mais faltará um descendente seu para se assentar sobre o trono. Todas essas promessas do Velho Testamento o povo judeu conhecia. Então, quando vem um profeta dizendo, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, você acha que eles ficavam, coçavam a cabeça assim, do que esse homem está falando? Não, todos eles sabiam. Só que eles não creram, eles não aceitaram, porque eles não imaginavam que seria daquela forma. Sem mérito. Então, quando Jesus chega e diz, é chegado o reino de Deus. Tipo assim, como assim? Mas nós não fizemos nada, nós não temos que pegar em armas, nós não temos que lutar, nós não temos que destronar Roma, nós não temos que... Então, eles não conseguiam entender isto. Eles não conseguiam. Que toda aquela espera de anos e anos e anos, e tudo aquilo profetizado, ensinado, clamado, orado, cantado e chorado, de repente agora estava sendo dado para eles de graça. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, pensa que isso é um choque muito grande. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura. Por isso que é tão difícil mudar culturalmente um povo. No próprio livro de Romanos,
Quando chega lá na frente no capítulo 12, o que Paulo faz? O que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pelos rituais judaicos, pela prática da lei. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Os dois termos são equivalentes. Transformai-vos pela renovação da mente. Mente. Ou seja, você não é transformado por sentimento. A transformação, é incrível o que eu vou dizer, porque a gente sempre usa esses termos, mas a transformação não é do coração. O coração é sentimento. Transformação é do pensamento. Porque é o sentimento que tem que seguir o pensamento. E não o pensamento seguir o sentimento. Se você deixar o seu pensamento seguir o seu sentimento, um dia você está triste, outro dia você está alegre, um dia você acorda jubilante. Porque sentimento tem a ver com química do corpo. Se o seu balanço hormonal estiver ok, quimicamente você está bem para estar alegre. Porque isso é sentimento. Sentimento é hormonal, sentimento é químico. Então você acorda um belo dia, está tudo bem, quimicamente está bem no seu corpo, você está alegre, está vitorioso, glória a Deus. Hoje eu acordei animado, hoje eu não sei o que lá e tal. Então você está bem. Mas e um dia que tem um desbalanço químico qualquer no seu corpo? Um dia que você acorda meio jururu, teve uma decepção, recebeu uma notícia ruim de algum lugar e tal. Como é que faz? Já pensou? Se você fosse viver nessa flutuação de sentimentos. Por isso que Paulo diz, não, transformai-vos pela renovação da mente, pela renovação do pensamento. Que é mais ou menos o seguinte, você pode acordar um dia ou outro meio jururu, aconteceu uma situação ruim, ou seja lá o que for, e o sentimento está dizendo o seguinte, olha, se tranca no banheiro público e vai chorar. É isso que o seu sentimento está dizendo. Mas aí se o seu pensamento estiver em dia, estiver sendo transformado diariamente, o que o seu pensamento vai dizer? Não, de jeito nenhum. É difícil, é duro, a pancada foi grande e tal. Não, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças. E aí você se levanta porque o seu pensamento está obrigando os seus sentimentos a se submeterem à palavra. Entendeu? Pode observar que Paulo, daqui para frente, ele vai caminhar para falar de santificação. É isso que Paulo vai falar. E ele começa mostrando esta, não é nem discrepância, mas esse choque abrupto que os judeus sofreram quando eles começaram a ser confrontados com a mensagem da graça. Entendeu? Imagine que, de repente, o governo decide que você não precisa mais pagar tax nenhum. Você não precisa pagar mais nada. Aluguel, você não precisa pagar tax, você não precisa mais nada. Você não precisa pagar nada que você comprar no mercado, nada. A partir de hoje, a sua vida vai ser totalmente gratuita. Você não precisa pagar mais nada. Ah, pastor, seria uma maravilha. Mas eu garanto para você que você ia precisar de um tempo para se adaptar. Mesmo sendo maravilhoso, você ia precisar de um tempinho para se adaptar. Chegar final do mês, gente, será que eu não preciso fazer cheque do aluguel? É mesmo isso? Não é possível. Vai sobrar dia, você vai fazer, o que eu vou fazer? Não, peraí, deixa eu ligar aqui pro meu landlord. Escuta, essa lei é verdade mesmo? Eu não preciso fazer mais cheque do aluguel? Ai, Deus. Aí você entra no Walmart, pega lá um produto, bota debaixo do braço. Mas, gente, será que eu posso realmente sair e ir embora com esse produto? Não é possível. Aí vai perguntar pro guarda na porta, ei, eu posso realmente? Pode, agora a lei é outra, pode ir embora. É o costume também. Aí você imagina o conflito interior. Não, mas não é possível. Como que isso é possível? Pastor, isso só ia durar 2 dias na minha vida. Nós estamos falando assim, parece que está tão distante, mas é muito simples. Pega um católico bem praticante mesmo, passa a vida toda lá e fala para ele que aquilo não serve para nada. Entendeu? Exatamente. É exatamente isso. Então, ele está lidando com isto, tá? Por exemplo, ele diz que continuar no pecado é impossível. Ou seja, ele não está dizendo que a graça é que Deus, desculpa aqui a expressão, Deus ficou frouxo da noite para o dia.
Deus perdeu o bom senso. E que a graça agora significa que cada um pode fazer o que bem quer, o que dá na telha, cada um vive do jeito que bem quer. Não. Paulo, ele explica isto. Aí, aliás, ele diz que é o oposto. Ele diz o seguinte, olha, como que... Se você está regenerado agora em Cristo, na verdade acontece o oposto. Você não quer o pecado. Você vai lutar contra ele para o resto da vida. Tá? A iniquidade nem falar, porque você imediatamente se levanta contra a iniquidade, que é a legalização do pecado. Agora, tem os atos pecaminosos, alguns que você ainda cometerá, você ainda vai errar ao longo da vida, mas você vai sempre lutar contra eles, porque a sua natureza interior é contra aquilo. Ele prova isso. Tá? E versículos 5 e 6 ele diz, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Diga, crucificado. Crucificado. Ou seja, se eu fui crucificado, se o homem velho foi crucificado com Cristo, então agora aqui dentro há uma nova criatura. Por isso que há esse choque da nova criatura que está dentro desse corpo físico, em choque com a natureza adâmica que está conectada a esse corpo físico ainda. Então há uma guerra, há uma degladiação entre o Jefferson real, que é o Jefferson recriado, restaurado por Deus, salvo por Cristo, que agora está em litígio com a sua casa, que é o corpo. E a carne, que é muito mais do que o corpo, é todo o sistema adâmico, herdado de Adão, que representa rebeldia contra Deus. Por isso que Paulo cita os membros. Eu ainda sinto esta lei guerreando nos meus membros. Mas o espírito está... A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que é estar pronto? O espírito está pronto significa? Significa que você, que é o espírito, já está ao set, está tudo ok. Mas ainda existe a carne na jogada, contra a qual você seguirá lutando. O corpo do pecado não é, já estou na página seguinte, página 24, o corpo do pecado não é expressão que signifique que o pecado tem sua origem no corpo, e sim que o corpo é instrumento usado para praticar o pecado. É a alma que peca. Aí vem aquela questão, né, que é uma das explicações mais lindas da tricotomia, né? O homem é feito de corpo, alma e espírito, ou o homem é um espírito que tem uma alma que mora no corpo, espírito, alma e corpo. Vem exatamente isso aqui. Então, uma vez que você é salvo por Cristo, o seu espírito é recriado. Tá? A alma não é recriada porque a alma, lembra, a alma é pensamento e sentimentos. Pensamento e sentimentos, isso é alma. Mente, vontades e emoções. Tá? E o corpo é a parte física. Então, por isso que eu tenho que renovar o pensamento. Porque se eu deixar o sentimento da alma dominar o pensamento, eu vou viver escravo de coisas. De paixões e desejos. Eu vou ser escravo dessas coisas. Agora, quando eu permito que o pensamento se renove, o que na verdade eu estou fazendo? Eu estou submetendo a parte pensante da minha alma ao meu espírito que já está pronto. O meu espírito está pronto, diz a Bíblia. Tá? Pronto. A alma está em processo e o corpo só trocando esse corpo. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos mortos. Não tem solução para esse corpo nosso. Isso aqui está condenado. Mas Deus vai trocar o nosso corpo, vai nos dar um corpo glorificado. Um corpo que não terá as limitações desse, um corpo que não sofrerá mais tentações, um corpo que não pecará mais. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos nesse processo, o processo da alma. Tá? Você falou que quando aceitamos Jesus, criamos para Cristo, que recria o Espírito. Na verdade, não seria o contrário, porque o Espírito está pronto. Não é a alma, no caso,
caso, que tem uma regeneração? Não, não. O espírito está pronto a partir da salvação. Não é que o espírito está naturalmente pronto. O espírito humano está morto. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem natural, porque tem 3 tipos de homem na Bíblia: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é o homem sem Deus, o homem que não conhece a Deus. Esse homem está morto. O espírito dentro dele, espiritualmente falando, está morto. Tá? Então, quando ele se converte, o espírito dele é recriado. O espírito é restituído. É o que a palavra regeneração significa. Gerar de novo. Então, Cristo nos regenera. Ou seja, Cristo nos gera de novo. Então, quando você se converte, ele regenera o seu espírito. Aí esse espírito é que está pronto. Não o espírito do homem natural. Entendeu? Esse espírito que está pronto. Aí a alma é que entra em processo terapêutico, né, digamos assim. A alma entra em processo terapêutico, mas o espírito já está pronto. Esse é o homem natural. O homem carnal é aquele que já está salvo, mas que ainda não amadureceu a ponto de ser espiritual. Ele é crente, ele é salvo, mas ele é carnal. E o homem espiritual é aquele que se converteu, foi salvo por Jesus e tal, e amadureceu a ponto de ser espiritual. Então, as expressões carnal e espiritual na Bíblia são sinônimos de maduro, imaturo e maduro. Se você procurar as raízes das palavras, você vai ver que o contexto ali é de maturidade e de imaturidade. Tá? Então, uma pessoa, um crente que não é maduro, um discípulo de Jesus que não é maduro, ele reclama qualquer besteira, reclama porque o pastor não ligou para ele, reclama porque tem uma semana que ninguém fala com ele, reclama porque o irmão passou por ele na rua e não cumprimentou, às vezes nem viu, o cara está com a cabeça em outro lugar, está correndo para ir no banco que vai fechar, mas na cabeça dele aquilo não funciona. Ah, fulano passou por mim e não me cumprimentou, não vou mais naquela igreja, e não sei o quê, blá, blá, blá. O que é isso? É o crente carnal. Por que ele é carnal? Porque ele é imaturo. Ele é imaturo, ele não amadureceu, então ele é carnal. Entendeu? E o crente espiritual é o amadurecido, é aquele que alcançou a estatura do discípulo amadurecido de Jesus. Ele não é perfeito, mas ele é amadurecido. Então, ele já não se debate com uma série de coisas, porque ele já passou por aquela fase. Então, ele é espiritual. Ou seja, o conceito de espiritual que as pessoas têm hoje na igreja... Fulano é muito espiritual, porque fala a língua o culto inteiro. O culto mal começa, ele começa a falar em língua, chora, fala em língua demais, ele ora muito, então ele é espiritual. Esse é o conceito de ser espiritual dentro das igrejas. Tá? Fulano é espiritual, profetiza para todo mundo na cidade, é muito espiritual fulano. Entendeu? Mas esse conceito não é bíblico. O conceito bíblico de espiritual é maturidade. E o conceito bíblico de carnal é imaturidade. Esses são os conceitos bíblicos, entendeu? Isso fica bem claro quando acho que o próprio Paulo que escreve, não sei se é Timóteo que fala de ir prosseguindo até chegar à estatura de varão perfeito. Exatamente, o próprio Paulo diz isto. Essa estatura de varão perfeito é a estatura final, nós vamos chegar lá ainda, né? Nós não chegamos lá ainda, estamos a caminho. Tá? Que é quando nos pareceremos com Cristo, Cristo homem, né? Quando nos pareceremos com Cristo, é a estatura ideal do varão perfeito. Estamos caminhando para lá. Agora, nesse processo de chegar lá, tem o processo de amadurecimento. O que não amadureceu é carnal e o que está amadurecendo ou amadurecido é espiritual. Tá? Ok? Muito bem, mais à frente, nessa mesma página, logo abaixo ali, onde tem a operação da fé, em Romanos, um pouco acima ali, diz assim, em Romanos 6, 9 e 14, somos conclamados, ele diz, a atitude de fé, a operação da fé. Quer dizer, a atitude de fé é aquela atitude que você toma em relação primeiro a salvação, creu e aceitou. Depois a atitude de fé em relação a o que quer que seja na vida, que é uma atitude, não é apenas uma postura, porque logo abaixo ele vai falar sobre a operação da fé, mas nesse caso aqui é quando você precisa crer em alguma coisa e você consegue tomar aquela atitude de crer numa determinada situação. Tá? E
a operação da fé, que enquanto vivemos neste corpo mortal, nós que temos comunhão com Cristo, ainda por um tempo estamos sujeitos a receber os ataques de Satanás. Temos que resistir a todos os esforços feitos por ele no sentido de nos desviar da lealdade à vontade de Deus e sujeitar as tendências pecaminosas. Tá? Como podemos cumprir na prática a exortação para nos considerarmos mortos para o pecado? O apóstolo responde: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Aí vem membros de novo, porque fala da ação do corpo, tá? Os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Uma vez sabido que, mediante a obra de Cristo, somos mortos para o pecado, podemos dizer não a cada tentação e sim a cada manifestação da vontade de Deus. É por isso que Paulo fala nessa própria carta sobre aquele embate diário da carne contra o espírito. Tá? Esse embate diário do espírito que está pronto e da carne que está morta, a carne não presta para nada, não existe restauração da carne, não existe regeneração da carne, não existe salvação da carne, a carne não existe, a carne está condenada. Tá? Sendo assim, a única coisa que eu tenho que fazer, quando eu digo eu, Jefferson, me refiro a quem está lá dentro, Jefferson, que está lá dentro desse corpo. Tá? Então, o que eu, Jefferson, posso fazer é manter esta batalha diária ativa a ponto do meu espírito vencer todos os dias. Então, quando eu chego no final do dia, por isso que eu, por exemplo, a minha experiência, eu gosto de orar à noite. Eu oro também durante o dia, mas o meu horário de orar, de estar com Deus, é à noite. Tá? Eu gosto de orar da noite para a madrugada, é o meu horário. Por que eu gosto assim? Cada um pode ter uma experiência diferente. Porque quando eu estou fechando o dia, é que eu vou trazer um balanço diante de Deus. Como é que foi o meu dia? Passei o dia muito bem, a minha comunhão com Deus foi inquebrável, eu sofri algum tipo de tentação, eu sofri algum tipo de ataque, a minha mente se entregou a algum devaneio, a minha carne sofreu algum tipo de... Enfim, no final do dia eu vou fazer um balanço, vou trazer aquilo diante de Deus, porque quando eu vou deitar e vou descansar, eu quero deitar e descansar com o meu coração puro, a minha mente leve. Eu quero estar bem, eu quero acordar no dia seguinte, de novo, com a minha comunhão renovada, restaurada com Ele. Tem gente que tem experiências diferentes, tem gente que prefere ora bem de manhã cedinho e passa o restante do dia tranquilo, no outro dia, hora de manhã, tudo bem, não tem problema nenhum, isso não é uma regra. Tá? Mas eu estou apresentando a minha experiência. Por que eu gosto de orar à noite? Eu gosto de orar à noite, porque à noite é o momento em que eu trago todo o balanço diante de Deus. Eu faço o balanço geral, né? Fazer igual a Record. Eu faço o balanço geral diante de Deus. Entendeu? E desta forma eu não deixo que nenhuma semente se crie, né? Semente nociva se crie no meu coração. Tá? Então, na página seguinte, aliás, o restinho do texto aqui primeiro, a cruz de Cristo nos libertou não somente das consequências do pecado, mas também da autoridade. A lei revelava o pecado e exigia o devido castigo, mas não oferecia nenhuma capacidade para vencê-lo. Falei isso lá no começo, né? A graça, além de cancelar a penalidade, concede poder para vencer o pecado. Vencer o pecado. Então eu estou aqui diante de uma situação qualquer, né? O cara está me oferecendo ali uma propina ali para poder forjar um contrato. É uma tentação. Estou sendo tentado naquele momento. Mas aí eu tenho a autoridade, eu tenho o mecanismo para parar, respirar fundo, olhar, pensar e falar, não. Thank you very much. Mas I don't do business that way. E não fazer. Você passa
o camarada te dá uma olhada, ou te dá uma cantada, ela te dá uma cantada, ou ele te dá uma cantada, você tem o direito. Você não pode impedir que alguém faça qualquer loucura desse jeito. Mas você pode parar e falar, não, eu tenho liberdade para decidir e eu sou livre para dizer não. É essa a diferença que Paulo está dizendo em relação ao que a lei impunha sobre o homem. Tá? Paulo, nos versículos 7 a 13, vocês vão acompanhando que eu vou pulando alguns parágrafos para vocês não se perderem, tá? Página 25. Paulo, nos versículos de 7 a 13, descreve que a lei, descreve o que a lei revela, tá? Ela revela o fato do pecado, ela revela a ocasião do pecado, ela revela o poder do pecado, ela revela a traição do pecado, revela o feito do pecado e revela a malignidade do pecado. Olha só, que coisa terrível. Como que se vive debaixo da lei? Então, quando eu digo, por exemplo, cito alguns casos, né, algumas religiões que tem por aí que se aventuram a querer guardar a lei, não preciso nem dizer nomes, religiões aí que se aventuram a guardar a lei, né? Aí algumas acham, por exemplo, guardou o sábado, guardou a lei. Tem gente que pensa assim, né? Guardou o sábado, ficou sem trabalhar, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, ele guardou a lei. Fala malandro, eu tô pensando em guardar o sábado. Mas que bobinho, né? Que bobinho. A pessoa não tem a menor noção. Posso dizer para vocês? Não tem uma só religião ocidental que se aventure a guardar a lei, que tenha noção do que seja a lei. Não tem nem noção do que seja a lei. Então a pessoa conhece os 10 mandamentos, ela lê lá os 10 mandamentos e guarda o sábado. Então não, eu guardo a lei. Você guarda a lei? Guardo. Ok. Vamos conferir se você guarda a lei. Na lei, quando a mulher estava menstruada, ela tinha que sair de casa. A sua sai de casa? Não. Então você não guarda a lei. Na lei, quando a mulher era considerada impura durante o período do sangramento, ela não podia tocar no marido, não podia tocar nos filhos, não podia tocar nas coisas da casa, ela contaminava a casa. Acontece assim na sua casa? Não. Então você não guarda a lei. Entendeu? Só na casa dos indianos. Os indianos estão melhor do que alguns, né? Brasileiros que acham que guarda a lei. Ou seja, as pessoas não têm noção do que é guardar a lei e ficam com essas bobagens. O que o próprio Paulo diz, falando aos romanos? Que se você errar em um só princípio da lei, você é culpado dela toda. Dela toda. Tá? Não tem essa doença que é tão comum hoje, epsuríase, né? Como é que chama essa doença? Psoriasis, uma coisa assim, um nome esquisito essa doença, que é a lepra, na verdade, um tipo de lepra. Um tipo de lepra. Que hoje em dia as pessoas tratam com a maior naturalidade, as pessoas convivem dentro de casa com o outro e tal, porque tem tratamento. Ok, mas na lei, você tem que tirar aquela pessoa de casa, ela tem que ser banida de casa, e ela vai viver num leprosário, num lugar onde tem gente com a mesma doença. Ok? Então, se alguém na sua casa pegar psoriasis, depois olha para mim se o nome é esse direitinho, psoriasis, uma coisa assim, pessoa pegar essa doença, você vai banir-la de casa e vai mandar ela para um leprosário? Ah, não, pastor, então você não guarda a lei. Você não tem noção do que é guardar a lei. Tá? Se o seu filhinho, por alguma razão, roubar qualquer coisinha lá, nem que seja de brincadeira, você corta a mão dele fora? Não, pastor, você está doido? Então você não guarda a lei. Ou seja, algumas pessoas, as mentes ocidentais, pensam que guardar a lei é guardar o sábado. Guardar a lei é ler os 10 mandamentos. Hã? Hanseníase, mas tem uma outra, eu acho que chama psoriasis, uma coisa assim, tem um nome parecido. Hã? É isso mesmo, psoriasis, né? É. Tem a psiotome também. Então tá vendo, são várias variações, mas tudo isso é um tipo de lepra. É um tipo de lepra, são tipos de lepra. Entendeu? Então, ou seja, vamos deixar de bobagem, porque ninguém guarda lei coisíssima nenhuma.
tá? Ninguém guarda a lei. Aí ele diz aqui, versículo 7, né? Olha só aqui, um dos textos mais tremendos de Paulo, né? O versículo 3 ao 25 descreve a experiência da pré-conversão de Paulo, ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus. Logo, o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isto não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Ou seja, quando eu faço determinada coisa, eu sei que aquilo não está correto. A pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa que fuma. Toda pessoa que fuma gostaria de parar. Por que ela gostaria de parar? Por que a pessoa que fuma gostaria de parar de fumar? Porque sabe que não presta. Toda pessoa que tem problema com alcoolismo gostaria de parar. Por que gostaria de parar? Porque sabe que não presta, sabe que está fazendo algo errado, está destruindo a família, está destruindo a saúde, por aí vai. Então, Paulo está dizendo o seguinte, uma vez que eu admito que eu não faço o que é bom e que eu acabo fazendo o que é mal, então eu estou admitindo que a lei é boa, ou seja, não tem problema na lei. A lei é boa. O problema é que ela não oferece solução para o meu problema. Ela não oferece uma solução, ela só denuncia o meu problema. Tá? Observamos neste versículo que Paulo muda o pronome nós para eu, e para descrever a sua batalha pessoal contra a natureza pecaminosa, que não é nada diferente do que acontece comigo e contigo. Tá? No versículo 19, Paulo mostra a sua incapacidade de obedecer à voz da consciência, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Tá? Esse pratico. Então, miserável homem que sou, você conhece muito bem o texto, né? Capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Aí ele introduz, então, o que é a solução. E, terminada a descrição da experiência sob a lei, ele passa agora a dar testemunho da experiência sob a graça. Dou graças a Deus, né? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, capítulo 7, versículo 25. Então, por que eu dou graças a Deus por Jesus Cristo? Porque Ele é a única solução. Por isso que nós, o povo de Deus, afirmamos que Jesus é a única porta de salvação. Por que Jesus é a única porta de salvação? Porque Ele é o único que venceu a lei, Ele é o único que cumpriu a lei, Ele é o único que viveu uma vida sem pecado e Ele é o único que oferece a vida dele sem pecado como justificação pela sua pecaminosa. Se tivesse outro fazendo isso, nós teríamos uma segunda opção, mas nós não temos. Pode observar que nenhuma outra religião, olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora, eu vou até desacelerar. Nenhuma outra religião no planeta Terra apresenta esta mensagem da substituição, que alguém tenha pago pelo seu pecado. Todas as outras religiões têm a sua doutrina própria, a sua filosofia própria, mas nenhuma outra ousa apresentar a doutrina da substituição. Pode observar que os muçulmanos nunca disseram que Maomé morreu pelos pecados deles. Ou qualquer um outro, nunca. Nenhuma religião oriental jamais disse que o seu representante tenha morrido pelos seus pecados. Primeiro, a maioria das religiões sequer admite a existência do pecado. As duas únicas religiões no planeta que trata pecado como pecado é o judaísmo e o cristianismo. E uma é a extensão da outra. Tem um professor da USP, que eu acompanho as aulas dele, e na aula de filosofia, na aula de essas coisas, e ele, quando ele vai, uma vez ele falando sobre o cristianismo, ele falou assim, a mensagem do cristianismo é muito poderosa, porque ela é única.
mais fala na linguagem que eles falam, no sentido de aliviar a carga da pessoa, tipo assim, de fazer esse processo de substituição, no caso. Jesus faz esse processo de substituição e também, por extensão, ele falou da questão da vida em prol dos outros. Né? Uhum. Então, acentuar que, tipo assim, tem um camarada lá que professor de filosofia também, ele reconhece a diferença que existe claro. no discurso. Claro. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Que o cristianismo, olha bem, nem o judaísmo. O cristianismo é a única religião que prega uma mensagem de substituição. A única. O que significa que Cristo é, de fato, a única substituição pelos meus pecados. Ele é, de fato. Se tivesse outro, eles teriam dito por aí. Ou pelo menos inventado. É tão barra pesada essa mensagem da substituição que ninguém ousou sequer copiar. Ninguém quis nem copiar, porque é uma mensagem barra pesada, que para você poder dizer que alguém substituiu pelo pecado do outro, você tem que provar a perfeição daquela pessoa. Que é o que os evangelhos fazem. Jesus! Vou começar a pregar aqui, hein? Terra! Terra! Entendeu? Ou seja, é tão barra pesada que ninguém quis enfrentar. O que os 4 evangelhos fazem? Os 4 evangelhos estão aqui para provar que Jesus não é normal. Jesus é um normal anormal. Ele é normal pelo âmbito físico, ele é igual a todo ser humano, mas ele é anormal porque ele, primeiro, o nascimento dele não foi normal. Número 2, ele nunca pecou, jamais pecou. E os evangelhos estão aqui para provar. Os evangelhos são documentos históricos. Tá? Agora, qualquer religião que queira imitar a mensagem tem que primeiro provar que o seu representante foi perfeito. Para que ele ouse aspirar pelo papel de substituto dos seus pecados. Meu Deus, isso é poderoso, gente. Poderoso. Tá? Aí no capítulo 8 ele fala do Espírito, né? Versículo 1 ao 4, vejamos o poder do Espírito Santo em nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos dizer? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Olha como que casa perfeitamente a mensagem. Por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Por quê? Porque Jesus é o ser perfeito que me substituiu na cruz. Essa é a mensagem da substituição. É isto. Ele me substituiu na cruz. Então, uma vez que ele me substituiu na cruz, quando o pai olhava para a cruz, ele não via só o filho lá. Por que ele virou as costas para o filho? Pai, por que me desamparaste? Por que o pai virou as costas para o filho na cruz? Primeiro, porque ele tinha que pagar o preço sozinho. Ele não podia ter uma ajudinha. Tá? Jesus tinha que pagar o preço sozinho. Por isso que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Ele pagou o preço sozinho. Número 2, é porque o pai estava vendo eu e você lá, os nossos pecados. E o pai não pode corroborar com o pecador. Naquele momento ali, era uma substituição. Jesus estava me substituindo. Então, toda a nossa pecadaiada estava tudo lá. Os que nós cometemos, os que ainda vamos cometer. Tudo lá. E aí o pai, então, o deixa por um instante para que ele pagasse o preço só. Ele tinha que pagar o preço só. Da mesma forma que o pai não estava lá na hora que Adão foi tentado, para poder impedir ele de comer do fruto. Adão tinha que decidir sozinho. O pai estava vendo? Claro, ele é onisciente, onipresente. Claro que o pai estava vendo, óbvio.
Mas se ele aparecesse na hora, fala, Adão não come que vai dar zebra. Aí o mérito era de quem? O mérito era de Deus e não de Adão, ué. Adão não teria. Não é nem uma questão de mérito, é porque Deus mascararia a coisa. Entendeu? E tem uma coisa que Deus gosta de provar, inclusive para o inimigo, é que ele não mascara nada. Toda a história bíblica é verdadeira. As vitórias e as derrotas, os acertos e os pecados de todos os grandes homens da Bíblia, está tudo aqui escrito. Estão tudo aqui escrito. Tudo. Deus não mascarou nada. Para deixar claro que ele não mascara. Aí chega o diabo lá diante de Deus. Ah, viste lá meu servo Jó? Tremendo homem fiel, temente a Deus. Ah, mas claro, ele está assim porque o senhor, né? Porque é o seu xodó, porque o senhor protege, que não sei o que lá e tal. Ok, então eu vou tirar, eu vou deixar você tocar nele. Eu vi alguém pregando sobre o livro de Jó um tempo atrás, vou tentar lembrar depois, mas a pessoa dizendo exatamente isso, né? Que no final, ele dizendo o seguinte, que no final da história de Jó, se o diabo pudesse voltar atrás, ele teria voltado. Se ele pudesse, quando ele viu como que a coisa terminou, se ele pudesse voltar lá atrás e não fazer aquela besteira que ele fez de provocar Deus e Jó, ele teria voltado atrás. Tá? Porque ele foi envergonhado, porque ele teve a oportunidade, Jó se debateu sozinho, e Jó foi até o final, e Jó não negou a Deus. E o diabo jurava que se Deus desse uma brecha, se Deus permitisse, Jó ia... E aí ele foi desmascarado. Então, se ele pudesse voltar atrás, ele voltava. Tipo assim, cabeçudo, por que você não ficou calado aquele dia? Entendeu? Então, isso, gente, é realmente muito, muito sério. Portanto, agora nenhuma condenação há. Quantas condenações? Nenhuma. Não é nem duas, não. É nenhuma, gente. Você sabe que isso afeta a nossa identidade? Nós que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, o que essa frase aqui afeta a sua noção de identidade pessoal, quem você é. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que está lá para trás, nenhuma condenação. Amém? 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo, ela é infinitamente mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Tá? Não é que elas estão disputando ali pau a pau, não. É ridiculamente diferente. Ridiculamente diferente. A lei do Espírito de vida em Cristo é infinitamente mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Olha bem, nós temos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Sem falar os que já morreram para trás. Aí, vamos colocar aí mais uns 4, 5 bilhões aí que estão para trás. Tá? Vamos supor que em toda a história da raça humana tenha passado pelo planeta Terra aí 12, 13 bilhões de pessoas. Tá? Vamos supor. O sacrifício de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é suficiente para apagar os pecados de toda a raça humana, de todos os tempos, e se o planeta Terra ainda existir por mais 1 milhão de anos, e passar por aqui mais 300 bilhões de pessoas, a lei do Espírito de vida em Cristo é poderoso o suficiente para aniquilar com o pecado de toda a raça humana. É mais ou menos nessa dimensão. Quando você joga negra. Hã? Quando você joga negra. Você está jogando ali, sei lá, baralho, 3x3. Vamos jogar a negra. Quem ganhou, ganhou tudo. Não sobrou nada pro outro. Mas é isso aí. Entendeu? Não sobrou nada. Eu que entendi, já Por isso que eu já expliquei, não é você. Entendeu? Então, se você entender isto, até a sua mensagem muda.
Porque, convenhamos, gente, vocês são alunos de seminário, convenhamos. Há muitas vezes, às vezes eu já ouvia pessoas pregando, e pregando principalmente sobre salvação, e parece que a mensagem é tão, falta tanta convicção, é tão pobre de convicção, que dá a impressão que o que Jesus faz, na verdade, é dar só uma recalchutada no caboquinho, só para poder dar uma melhorada na aparência do caboclo assim e tal. Porque, às vezes, a falta de convicção em quem está pregando é tão grande, porque nem a própria pessoa está convencida de que realmente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só essa frase por si só já seria um problema para o calvinismo, que nós vamos falar depois do capítulo 9. Na minha infância eu ouvi muito a frase ninguém sabe se será salvo ou não. No sentido assim, como se fosse um jogo, uma loteria. E quando eu me converti, que eu passei a ouvir a questão tipo assim, eu sou salvo, nesse sentido. É claro que existe a regra que mede tudo isso, né? Mas isso que o pastor está falando no sentido que existe uma insegurança muito grande com relação à salvação, que é disseminado por aí. Porque, veja bem, a pessoa que ouve a mensagem, ela crê a partir do que está sendo pregado, não é verdade? A pessoa que ouve a mensagem, ela vai crer a partir do que está sendo pregado. Ora, se a pessoa que está pregando a mensagem não está imbuída da convicção devida do poder daquela mensagem e do poder daquela pessoa que ela está pregando, ora, qual é o impacto que isso vai causar na pessoa que está ouvindo? Até mesmo acho que quando a pessoa vai na frente, pega e fala, começa falando, não, eu estou muito nervosa, nossa, eu não sei como que eu estou aqui. Eu acho que isso também acaba trazendo uma insegurança para a pessoa que está... Mas se a pessoa está nervosa, não sei o que lá e tal, mas aí ela embala, e a mensagem dela, a mensagem que ela vai passar, está imbuída de convicção do que realmente Cristo é, do que Cristo fez, ainda consegue recuperar. Porque tem gente que às vezes fica nervosa por causa do falar em público. É diferente da pessoa que está pregando e a mensagem não convence. O conteúdo não convence. Porque muitas vezes nem os próprios crentes estão de fato convencidos. Se eu falar para você uma coisa que talvez vai te assustar profundamente, que muitos crentes dentro de muitas igrejas por aí não têm certeza de salvação. Não tem. Por que não tem? Porque tem problema de identidade. É uma crise de identidade. Se você não sabe quem você é em Cristo, como é que você pode ensinar o outro quem ele é em Cristo? Entendeu? Naquele livro História dos Hebreus, de Flávio José, tem uma parte lá que ele fala algo muito interessante nesse sentido, que ele fala assim, que nós temos que acreditar que nós somos, não é merecedor de mérito, cara, nós somos merecedores daquilo que está sendo oferecido. Então, tipo assim, é igual quando a pessoa faz um elogio a outra, e ela recusa aquele elogio, tipo assim, não pode ser assim. Tipo, se igual o pastor está pregando, que Jesus foi lá, pagou pelo nosso pecado, morreu na cruz para nos salvar, nós temos que acreditar que aquilo nos é dado de fato e que nós estamos, de certa forma, merecendo aquilo para ter aquilo. O senhor certamente leu o livro, você se lembra dessa parte? Sim. Não é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tipo, é um contexto diferente, mas tem assim, uma certa similaridade. Exato. Então, olha bem, na outra parte aqui, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Olha que coisa doida que Paulo está dizendo. Porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, tá? Porque a única coisa que a lei faz é condenar, tá? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, por isso que Jesus tinha que ser igual a mim. Jesus tinha que ser igual a você em aparência, em estrutura física, ele tinha que ser igual. Tá?
Portanto, Deus precisava de um útero, Deus precisava de uma mulher, não precisava de um homem, mas precisava de uma mulher, porque tinha que ser igual, para que o pecado fosse derrotado a partir daí. Tá? A lei não possui nenhum poder para inutilizar a atuação do pecado, mas Deus tem este poder e, ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar, rompeu com o poderio do pecado. Tá? Próxima página. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus entra em nossa vida, inspira desejos e afetos novos e diferentes. Por assim dizer, fechou a fábrica do pecado e abriu uma indústria de retidão. E uma das evidências de que alguém passou da morte para a vida é o fato de ele amar os irmãos. Ou seja, mudam, os seus anseios mudam, os seus desejos mudam e os seus pensamentos mudam. Deixa eu colocar dessa forma. Seus pensamentos mudam, seus anseios mudam, seus desejos mudam. Porque todo o restante muda a partir da mudança do seu pensamento. Tudo. Então vamos dizer que você tenha votado no partido do fulano de tal na eleição passada, e agora você descobriu que aquele partido é pilantra, que o camarada roubou, aprontou e aconteceu. Você descobriu. Ou seja, na sua mente, você descobriu conscientemente que aquele partido é um partido desonesto. O que aquilo vai afetar nas suas atitudes na próxima eleição? Você vai votar num outro partido, num outro candidato. Ou seja, quando o seu pensamento é afetado, as suas atitudes são afetadas. Aí hoje nas igrejas, as pessoas são... Deixa eu colocar assim, as pessoas são, na verdade, a boa parte da liderança cristã hoje, evangélica, hoje apela para o sentimento das pessoas, para as emoções das pessoas. Entendeu? E por que isso? Por duas razões. Primeiro, porque é mais rápido. Se eu mexer com as suas emoções, eu consigo fazer você fazer o que eu quiser. Se eu conseguir mexer com as suas emoções. Mas, em compensação, você não cresce. Porque você não cresce a partir do que sente, você cresce a partir do que pensa. Pode botar no Facebook essa aí. Repete aí. Você não cresce a partir do que sente, você cresce a partir do que pensa. Tá? Isso aí amanhã já vira frase aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se tivesse aqui, já era inspiração para a pregação. Isso aí tem que ser rápido, porque o pessoal está assistindo o Facebook aqui, daqui a pouco eles já postam lá mesmo. É por isso, irmãos, que nós temos tão poucas pessoas maduras na fé. Maduras. Pouquíssimas. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, frequenta igrejas que apelam para a emoção, para o sentimento das pessoas. Emocionalismo. Tá? Inclusive a forma como uma boa parte dos pregadores pentecostais pregam. Pode observar que uma boa parte dos pregadores pentecostais não pregam para fazer você pensar. Eles pregam para fazer você gritar ou para fazer você chorar. Então essa seria a grande causa da igreja no Brasil, porque tem muitas coisas que você vê que está acontecendo no Brasil, nas igrejas no Brasil, que você faz, mas como que essas pessoas estão conseguindo acompanhar esses pastores, mas eles fazendo isso na questão igual de muitas coisas sobre o pastor, eu esqueci o nome dele, aquele lá do chapéu. Que as pessoas compram chapéu, compram água para jogar, compram até o sabonete agora. Então, tipo, então o que é isso? Emoções. São emoções.
São pessoas que vivem, elas precisam viver de mandinga em mandinga, porque elas não têm a fé sólida, edificada, suficiente para ela se manter firme diante de Deus, sem a necessidade dessas deixa eu mudar a palavra mandinga para amuletos, muletas espirituais. Uma vez eu ouvi o meu pastor no Brasil, ele falou que as pessoas, a gente vai fazer uma campanha de 7 chaves. Mas se você não der uma chavinha de papel, a pessoa não acredita que a porta vai abrir. Não vai. Você tem que fazer uma chavinha de papel. Tem que fazer uma chavinha, tem que fazer. Porque algumas pessoas não conseguem crer por crer. E isso tem a ver com o problema da identidade. Identidade. Mas é isso, no caso, ela falou... O que adianta, desculpa aqui, o que adianta você ser filho da rainha da Inglaterra se na sua cabeça, na sua mente, você acredita que você é um plebeu? O que adianta você ser filho da rainha da Inglaterra? Ou filho do rei do Japão, ou filho do rei da Espanha? Não adianta! Se você não se sente filho, se você não acredita que é filho, se você não tem consciência disto, não adianta você ser filho de quem quer que seja. Entendeu? Então, não adianta você ser filho de Deus, que você já é filho de Deus, se você não acredita, se você não vive como tal, não se comporta como tal. Pode falar. Então, no caso da chavinha, não é certo, então, fazer a chavinha para entregar. Não é que... seria certo. Não, veja bem, deixa eu aproveitar e voltar um pouco nisso. Não é questão de certo ou de errado, tá? Nós temos na Bíblia situações em que Jesus olhou para o cego e falou assim, veja, Senhor, eu quero ver. Veja, pum, abriu o olho do cego. Teve outros casos que Jesus teve que cuspir no chão, fazer uma laminha, passar no olho do caboquinho, falar, vai lá agora, lava no tanque de Siloé e tal. Jesus precisava daquilo para curar aquele cego? Era Jesus que precisava daquilo? Ou era o cego que não tinha uma fé edificada a ponto de ser curado com simples veja, como foi o cego de Jericó? Está entendendo? Então, eu estou dizendo isso para deixar claro que eu não estou aqui necessariamente dizendo que todos esses mecanismos de estímulo à fé estão definitivamente errados e são pecados. Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo. A Bíblia diz claramente que o lenço, né, de Paulo, né, curava, né? Ou o lenço de Paulo curava. Eles levavam o lenço de Paulo para os enfermos e curava. Só que tem alguns que estão no extremo. Não, além do extremo, isso está virando a regra. Ou seja, no meio de tantos milagres e curas que Jesus fez, quantas vezes que Jesus precisou usar de algum tipo de subterfúgio para despertar a fé do outro? Quantas vezes? 2 ou 3 vezes em 3 anos e meio de ministério. E sabe quanto Jesus curou? Jesus curou tanto, que João disse que se fosse escrever não caberia em todos os livros. De tanta gente que ele curou. E de tantos que ele curou, ele precisou de usar de algum tipo de subterfúgio que nós chamamos de mística. Tá? Não misticismo, mística. Ele usou de algumas místicas para despertar a fé do outro. Quantas vezes? Pouquíssimas vezes. A lama no olho do cego, a cusparada que ele deu no olho do outro, e o que mais? Me ajuda a lembrar aí. Quantas mais? O restante foi tudo na lata. Pum, levanta e anda. Veja, pá, tocava aqui, curava ali, tudo no ato. Ou seja, a regra é crer. Essa é a regra. Só que hoje a coisa está invertida. A regra é não crer. Como eu já sei que ninguém vai crer, então eu faço um monte de chavinha, eu faço um monte de lencinho, eu faço um monte de não sei o que lá, e água do Jordão, não sei o que lá. Por quê? Porque eu já pressuponho que as pessoas estão indispostas a crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, é pensamento, renovação de pensamento. A fé vem pelo ouvir, ou seja, há um processo de educação, um processo. Então eu chego aqui e eu vou ministrar para você algo como eu estou falando aqui agora, significa que eu estou apelando para o seu pensamento. Agora, se eu chego aqui e começo, Jesus, Jesus transforma, e o poder de Deus, e glória a Deus, dá glória, irmão, porque Jesus, agora eu estou vendo a glória aqui, tem anjo ali, e não sei o que lá, e eu começo a fazer esse tipo de coisa, significa
que com todo respeito aos que pregam parecido, mas o que eu estou mostrando é que hoje em dia os próprios pregadores, ensinadores, eles não querem ter o trabalho de provocar em você o processo da transformação do pensamento. Principalmente porque nem sempre você vê o resultado imediato. Quando você faz a coisa certa, nem sempre o resultado é imediato. Você pode pregar uma grande mensagem, poderosa mensagem, transformadora, mas você pode terminar com o auditório te olhando assim. De repente ninguém vai gritar, ninguém vai aplaudir, ninguém vai pular, ninguém vai correr, vai ficar todo mundo te olhando. Significa que foi um fracasso a sua mensagem? Não. Porque pode ser que daqui um mês, 1 ano, 2 anos, você vai ter daquele auditório 10, 15, 20 pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas por aquilo que elas entenderam. Jesus! Terra! Estão entendendo, gente? Yes. Ou seja, se não houver entendimento, não há transformação. Transformados pela renovação do entendimento. Tá? Então, pode ser bom para o momento, aquela comoção toda, aquela coisa. Isso não significa que quando a coisa é feita também corretamente, não possa haver quebrantamento, choro, glória a Deus, línguas estranhas e essas coisas todas. Absolutamente não. Eu seria louco de dizer isso. Absolutamente não. Tá? Uma coisa não está desconectada da outra. Mas o que eu mostro é a predisposição. Eu cheguei aqui para pregar. Qual é a minha predisposição? É fazer você reagir para poder mostrar que eu preguei muito e que eu sou um cara muito fera, eu sou um homem de Deus muito poderoso, muito espiritual. Tanto sou que eu saí, larguei todo mundo batendo a cabeça um no outro. É esse o objetivo? O objetivo é chegar aqui e trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu comportamento. Vai mudar a forma como você vai viver daqui para frente. Que é a palavra transformai-vos. Transformai-vos. Pela renovação do entendimento. Amém ou não? Amém. A partir do versículo 5 até o 11, Paulo afirma que a pessoa verdadeiramente salva não viverá na carne, porque ela é inimiga do Espírito. A carne é inimiga do Espírito, né? Não a pessoa, a carne é inimiga do Espírito. Tá? Pois, versículo 5, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá? A palavra carne representa a natureza antiga e pecaminosa que não recebeu a renovação, abrangente a totalidade da vida não renovada que vive longe de Deus. Isso não significa necessariamente que a pessoa tem uma vida cheia de... Olha bem isso aqui, que a pessoa tem uma vida cheia de vícios e pecados grosseiros, porque a carne pode ser oculta, refinada e educada. Aí, ou seja, é outro engano achar que carne é sempre uma loucura, uma bagunça, uma orgia, uma zorra. Não. A carne também pode ser educada, fina, discreta. Ela pode ser deceiving. Ela pode ser enganadora. Que é o que a religião faz. Sabe qual é a diferença entre Jesus e a religião? A diferença é: Jesus transforma, a religião domestica a carne. Essa é a diferença. Jesus transforma o homem numa nova criatura. Então tem tantas religiões por aí. Se for comparar, se você pegar um monge, tá? Que vive lá nos cafundó, lá do Tibete, lá numa montanha lá longe, num mosteiro qualquer, o cara passa o dia inteiro sentado com a perna cruzada assim, ó. E já está assim tem anos. Se eu for pegar, olhar pela ótica comportamental, eu vou dizer que aquele cara é melhor do que você. Tá? Pela ótica comportamental. Por quê? Porque ele está com a carne domesticada.
Em linhas gerais, né? Eu estou falando isso em linhas gerais. Ele está com a carne domesticada. Ali não existe transformação, ali existe uma carne domesticada. Agora, você está transformado lutando contra uma carne rebelde. Porque a nossa intenção aqui não é domesticar a sua carne. Pelo contrário, quanto mais rebelde for a sua carne, melhor, para você entender a diferença entre ela e o seu espírito recriado. Aí domestica a sua carne, acabou, a coisa fica confusa. Não, eu não quero isso porque é da carne, eu quero isso aqui porque é de Deus. Eu não quero isso porque é pecado, eu quero isso aqui porque é de Deus. É essa dialética que nos mantém caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Digam glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Página 28. Então, quando uma pessoa está lá fora e ela faz tudo que não agrada a Deus, e quando você vai conversar com ela, ela acha que o que ela faz não é que desagrade a Deus, é eu que sou do extremo demais. É porque a carne dela está domesticada, né? Pode ela ser. Não é, igual o senhor falou, não é da... Exato. Aí você vai evangelizar uma pessoa, mas eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não tenho várias mulheres, eu não sou promíscuo, eu não sou... A pessoa entende por aí, ou seja, a carne está mais ou menos sob controle, então eu não entendo por que eu preciso de um salvador. A minha vida está boa. Entendeu? Então, aí é que vem, por isso que é importante entender o plano da salvação. Entender. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Se você não entender o plano da salvação, se você não entende o que é carne, o que é natureza pecaminosa, por que todos, se pecaram, estão destituídos da glória de Deus? Todos. E a única forma de salvação é Cristo. Você precisa entender a mensagem da substituição, que é a propiciação, né? A palavra propiciação na Bíblia quer dizer substituição. Toda vez que você lê na Bíblia, e ele foi oferecido como propiciação pelos nossos... A palavra propiciação é substituição. Ele substituiu você. Por quê? Porque você é imperfeito e ele é perfeito. E Deus não vai aceitar o sacrifício de uma pessoa imperfeita. Então, se for para te matar, Deus vai te executar e não te sacrificar. Como ele não quer te executar, porque ele te ama, então ele sacrificou o filho que é perfeito para não ter que executar você. Entendeu? Muito bem. Deixa eu passar um pouquinho para frente para não ficar repetitivo aqui, também porque o nosso tempo não é lá grande coisa. Ok, página 29. Segundo parágrafo, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, do capítulo 8, fala que toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, 8:19, que é a redenção do nosso corpo. Deus criou a terra para ser o lar da humanidade, mas o pecado de Adão afetou toda a criação, né? Deus nos conheceu antes de nascermos, ele sempre soube quais os que responderiam à sua oferta de salvação e quais os que rejeitariam. Deixou a escolha ao nosso cuidado, mas ele planejou o que fazer para os que se tornassem seus filhos. Aí vem o versículo 8:29, que desse versículo até o fim do capítulo 9 está, em grande parte, o fundamento do calvinismo. Tá? Provavelmente o calvinismo nem existiria sem Romanos 8 e 9. Os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tá? Então o que acontece? Antes de nós darmos uma pausa aqui. Aliás, vamos dar logo essa pausa, né? Já são 9 horas. Vamos dar essa pausa aqui de 10 minutos e voltamos em seguida. Nós vamos continuar a partir daqui, desse ponto aqui, que nós vamos falar um pouco sobre calvinismo e sobre arminianismo. Tá bom? Pausa para o coffee.